Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado aí por estarem presentes aqui para a gente. A ideia é a gente fazer mais um bate-papo, né? Então eu acho que eu fui muito feliz em estar logo depois dessa palestra agora das inteligências, que eu acho que a gente falando do case que a nossa empresa experimentou, acho que a gente vai ter a oportunidade de fazer diversas associações com o que foi exposto aqui nessa palestra anterior. Pode passar? Ah, é? Você corta essa pausa, então. Né? Depois vai para vídeo, a gente está com a gravação Ah, legal. que a gente vai colocar numa inteligência artificial bem bacana. Ela vai fazer uma descrição do que foi a sua palestra, depois com a sua autorização a gente vai divulgar, Claro. inclusive para o governo também, tá? Beleza, beleza. Bom, então hoje, gente, eu queria expor para vocês um case, né, que foi o momento até oportuno, né, infelizmente por conta da guerra, mas eu acho que a gente, ao longo da apresentação, vai poder fazer diversas associações assim, falando de comércio exterior, como é importante essa complementaridade de valores, né, entre países, entre setores, entre empresas, entre empresários. Né? Então, eu acho que, resumindo num tema, é realmente como a gente foi descobrindo oportunidades em meio à tempestade, em meio a crises. Né? Bom, pode passar. Bom, então, passando um pouco sobre o roteiro, né, primeiro eu vou fazer uma apresentação de quem eu sou, quem é a nossa equipe, a nossa empresa, como a gente aprendeu e descobriu valor num novo setor, no agronegócio brasileiro, como a gente passou em seguida para a decisão de estruturar uma empresa para explorar esse setor na parte de exportação e depois importação, qual a importância de parcerias institucionais, né, onde que a gente pesquisou, onde que a gente se inscreveu, quais foram as associações que a gente se inscreveu para estar por dentro do mercado, para estar por dentro dessas oportunidades e aprendendo sempre, se atualizando sempre. Quais foram os desafios e aprendizados que a gente teve na exportação de commodities, né? A gente estruturou a empresa para explorar esse nicho inicialmente, e depois a gente deu uma pivotada, né? Mudança completa na empresa. Como foi a experiência de viver, né, uma cultura diferente em Israel, né? Então nós fizemos uma missão de tecnologia para o agronegócio em Israel e daí a gente decidiu um novo rumo para a nossa empresa. E posteriormente, qual é o nosso negócio hoje, né? O que nos levou a fazer parcerias estratégicas israelenses com empresas, né? E qual é a nossa estratégia para o futuro. E no final a gente passa uma conclusão que eu acho que a gente consegue consolidar a mensagem que a gente quer passar para vocês e também ouvir de vocês algumas sugestões ou experiências próprias. A gente vai deixar um pouquinho o intervalo no final, né, para a gente ter essa troca de ideias. Pode passar. Bom, então, apresentação pessoal, eu sou Antônio Longuinho, eu sou engenheiro civil de formação, né, trabalhei no mercado de infraestrutura a minha vida toda e trabalhei numa única empresa durante 10 anos, que é a Odebrecht. Coincidentemente, eu trabalhei nesse projeto desse empreendimento aqui. E eu acabei vivendo, assim, aí vamos começar pela crise, né, as crises. Vamos passar por duas, que foi primeiro a crise de Lava Jato e crise econômica, política aqui do Rio de Janeiro e, posteriormente, a pandemia. Né? Então, assim, eu peguei o auge e o começo do declínio de um cenário de crise econômica, crise do petróleo, crise política, de governo, né? E Lava Jato em si. Então, assim, muitos profissionais, assim como eu, tivemos que
estar abertos a novos empreendimentos e nos reinventarmos, né? Então, assim, a primeira mensagem, eu acho que aqui é não ter medo de arriscar e sempre estar olhando novas oportunidades, né? Bom, depois a gente vai passar um pouquinho sobre todos esses temas. A Oxitrade é uma empresa da qual eu sou sócio, né? Nós temos uma equipe comercial, temos uma equipe técnica, temos o apoio jurídico, o nosso advogado está aí. Obrigado, Rodrigo, por ter vindo. E contabilidade, estamos sediados no Rio com filial em Santa Catarina. Tá? E, além disso, nós somos responsáveis pelo vertical, pela diretoria de agronegócio da Câmara de Comércio Brasil-Israel. Né? Então, nossos sócios têm um envolvimento, eu não sou judeu, mas assim, há mais ou menos 6 anos tenho total interação e 90% dos meus negócios hoje são com a comunidade judaica aqui do Rio de Janeiro, inicialmente, e depois a gente partiu para Israel, né, para outras câmaras de comércio nos estados do Brasil. Né, e, além disso, a nossa empresa é inscrita no Israel Industry and Trade Office Brasil, que é como se fosse uma filial do Ministério de Comércio e Indústria de Israel aqui no Brasil. Tá? Pode passar. Bom, então, explorando um novo setor no agronegócio brasileiro. Né? Então, quais foram os fatores que influenciaram essa nossa decisão? Né? Então, como é que a gente começou com a parte de exportação e importação? Logo depois que eu saí da empresa que eu trabalhava, eu abri uma empresa de investimento, né, e a gente começou a desenvolver projetos de usina solar, nada a ver com agronegócio ainda. E aí a gente começou a ir no varejo, fazer a viabilidade por exemplo, fomos no varejo, tipo supermercados, farmácia, a gente foi desenvolver projetos específicos para fornecimento de usina solar para empresas mais do setor urbano. E aí eu fui convidado por um usineiro de açúcar, né, para fazer um projeto de usina solar para 3 unidades dele. E aí o que eu fui fazer um cálculo e vi, assim, simplesmente que uma fazenda dele equivalia a 80 farmácias em questão de consumo de energia. Ele estava numa etapa de transição energética, queria pegar o bagaço da cana dele para, ao invés de queimar para fazer a indústria, a usina de biomassa, ele queria vender pellet para exportação. Ele queria substituir a energia dele por energia solar. E aí eu comecei a ver o tamanho do agronegócio no Brasil, né, justamente pela parte de energia. E, assim, hoje em dia, as placas solares e os inversores chineses, principalmente, eles são muito mais em conta do que outros equipamentos alemães, enfim. Então, eu comecei a estudar o comércio exterior justamente por uma demanda de implantação industrial no Brasil. Né? E, logo depois, veio a questão da pandemia. Né? Então, com a pandemia, todo mundo sabe, basicamente, diversos setores industriais paralisaram e, consequentemente, assim, o Brasil ele se tornou um celeiro para o mundo no fornecimento de alimento. Né? Então, acabou que todo mundo parou de fazer o que realmente o core business, né? E começou a, direto ou indiretamente, ser envolvido nesse mercado de commodities e trade. Né? Então, todo mundo virou trade de commodities. Né? Mas, assim, diante disso, teve o quê? Teve muito o mercado que era muito nichado antes, muita gente começou a se envolver, mas, ao mesmo tempo, teve muito amadorismo. Né? Então, assim, as pessoas, às vezes, ofereciam ou demandavam sem ter as pontas compradoras ou vendedoras. Né? E o que a gente procurou fazer? Já que a gente decidiu explorar esse mercado, a gente foi justamente estudar quem eram os produtores diretos. Né? Então, ao invés de ficar na mão do que a gente chama do middleman, né, dos intermediários, que são parte do negócio, mas com o network que a gente desenvolveu ao longo dos anos, então isso eu falo eu mesmo e meus sócios, parceiros de negócio, a gente procurou fazer essa due diligence, que é o quê? Como se fosse um processo de você realmente estudar quem realmente são as empresas que têm condições de fornecer os produtos. Né? Não só em questão de produtividade, mas questão de licenciamento, as empresas que estão devidamente cadastradas. Então, a gente focou muito na parte dos produtores brasileiros. E fizemos parcerias estratégicas com representantes de compradores
estrangeiros, seja eles europeus ou chineses, né? Então, basicamente, foram essas etapas que a gente cumpriu para tomar essa decisão. Não, gente, vamos explorar aqui essa parte de exportação, né? Mas se diferenciando dos outros justamente naquilo que a gente aprendeu, que é justamente gestão empresarial e você chegar na ponta para ter bons parceiros diretamente. Tá? Pode passar. Bom, e aí decidimos estruturar a empresa, a Oxitrade. Vocês viram que assim, a gente não abriu a empresa antes e depois a gente foi se aventurar no mercado, né? A gente estudou um setor, né? A gente viu que existia uma oportunidade de mercado, mas ao mesmo tempo uma fraqueza dos nossos concorrentes, né? Então, assim, um primeiro aprendizado nosso, às vezes a gente acha que é um setor com potencial, então, pô, acho que eu consigo ganhar dinheiro aqui, explorar isso, mas fica de uma forma muito superficial e muita empresa hoje no Brasil fecha. Eu acho que existe uma estatística que 80% das empresas fecham nos 2 primeiros anos, né? Então, a gente fez o caminho contrário, já tinha uma experiência de empresariamento, né? E decidimos aprofundar no estudo e, posteriormente, a gente estruturou a Oxitrade. Então, primeiro, quais foram os pontos importantes que a gente obteve com isso? A gente se diferenciou do mercado amador e especulatório, ou seja, a gente ficar só sendo um intermediário, né, um broker. Não, ao invés disso, a gente decidiu realmente montar a empresa, registrá-la, obter o radar e, assim, vão ter outras palestras que vão entrar nos pormenores técnicos, a minha intenção não é essa, né, mas, ou seja, quais foram os passos importantes que a gente teve para decidir a estruturação da empresa, a sede da empresa? Aí é uma parte um pouco mais com relação à legislação de comércio, ou seja, a base tributária, né? Então, se você, por exemplo, hoje a nossa sede é no Rio de Janeiro, mas a gente tem uma filial em Santa Catarina, né? Então, por que isso? Porque o estado de Santa Catarina tem incentivos fiscais para certos produtos que a gente hoje está importando e tem algumas facilidades com relação à logística portuária ou logística ferroviária que a gente precisa para algumas operações nossas, né? Bom, algo que faz parte para você ter uma empresa de comércio exterior, que é justamente a obtenção do radar Comex, né, Siscomex. Novamente, a implantação das filiais com base nessas estratégias que eu falei para vocês, né? E, assim, como eu falei para vocês, nossa equipe era uma equipe que trabalhava com infraestrutura, né? Então, a gente procurou se especializar, né? Fazendo cursos, por exemplo, na Apex, na Agência de Exportação Brasileira, né? Até na própria Câmara de Comércio, com outros diretores da Câmara. A gente procurou obter experiências com os diretores para aprender um pouco mais sobre a legislação e as regras de exportação e importação, onde é melhor você abrir a filial, né? Quais são os parceiros de logística rodoviária, ferroviária, aeroportuária, portuária, que são específicos para as nossas demandas, e aí a gente foi construindo nossas alianças, né? E também a parte do jurídico, né? Então, por exemplo, na parte de comércio exterior de exportação de commodities, não sei se vocês têm algum conhecimento, mas tem várias letrinhas específicas que, na época de pandemia, pelo menos muita gente falava muita coisa, mas não entendia, né? Então, a parte de Letter of Intention, Sales Purchase Agreement, que é o contrato de compra e venda, a ICPO, que é uma LOI, mas ela é formalizada, ou seja, já tem a intenção de compra com as garantias, né? Com uma carta do banco dizendo que o cliente tem condições de pagar ou não, né? Tem fundos de garantia para compra, ou seja, para compras de grandíssimo porte, né? Então, a parte, tipo assim, no mínimo 30 milhões de dólares era uma carta de crédito que a gente chegou a analisar na época da pandemia. Então, realmente não tem como você ser amador nesse mercado de exportação de commodities, né? Bom, e aí, a partir do momento que a gente foi consolidando a nossa empresa, né, é fundamental que você estude também quais são
algumas parcerias institucionais que vocês podem desenvolver especificamente para o negócio de vocês. Né? Então, aqui a gente teve um foco muito forte em Israel, né, que depois eu vou passar por como é que a gente focou logo depois do nicho de exportação, mas para o mercado Brasil e Israel. Mas hoje, assim, essas são as 5 principais instituições que a gente trabalha, que é justamente a Câmara de Comércio Brasil e Israel, o Ministério de Economia e Indústria de Israel, também que nós somos inscritos, a Apex Brasil, né, a Embaixada de Israel no Brasil e a CNBI, que é a Confederação Nacional Brasil-Israel, de Comércio Brasil-Israel. Isso aqui é só um exemplo do nosso caso, né, mas para vocês, com base no país ou nos países ou nos mercados que vocês forem querer explorar ou desenvolver, é muito importante, assim, nos ajudou bastante a trilhar realmente o sucesso da nossa empresa hoje, assim, porque às vezes a gente tenta fazer tudo sozinho, mas tem muitas empresas que estão juntas em associações ou instituições que já passaram por desafios que vocês e que a gente passou e que vocês com certeza vão passar do ponto de vista do empreendedor, né? Então, por exemplo, hoje mesmo a gente está vou sair daqui, vou para Brasília para um evento Brasil Investment Forum, que foi com base na inscrição nossa da Apex, que a gente foi convidado para participar, que justamente dá um panorama do Brasil no foco mundo e outras oportunidades de como outros países estão vendo o Brasil hoje em dia, quais são as oportunidades de investimento. Então, assim, você estar envolvido nessas instituições e ter essas alianças, essas parcerias, é muito importante, porque realmente, tanto a minha palestra como outras vão mostrar que realmente é um setor desafiador. É um setor assim que a parte de exportação e importação, realmente, se você for amador, a concorrência provavelmente vai te engolir, porque realmente normalmente são negócios complexos entre 2 nações, entre 2 idiomas diferentes, visões e culturas diferentes, né? Então, e assim, com base em cada negócio e setor específico de vocês, a gente aconselha a procurar ajuda. A Apex é fundamental, né? Foi onde a gente estudou os primeiros passos de Comex para fazer essa transição da nossa empresa. Pode passar. Bom, e assim, tivemos alguns cases de sucesso na exportação, mas realmente é um mercado muito difícil, né? Então, quais foram os desafios e aprendizados nas exportações de commodities que a nossa equipe obteve, né? Primeiro, a gente procurou se diferenciar do mercado amador especulatório. Foi com base nisso que a gente decidiu abrir a empresa e fazer boas parcerias e se aperfeiçoar no mercado, achando principalmente as pontas. A ponta do vendedor, no caso de commodities, do produtor rural, das tradings, e a ponta dos compradores, né? Então, assim, um exemplo prático de uma demanda da China que teve de macadâmia para a gente, que é aquela noz, né? Então, assim, quem era o produtor de macadâmia? Era um empresário daqui do Rio, que tinha a fazenda de macadâmia e que hoje é nosso sócio em uma outra operação. Então, a gente chegou no produtor. Então, assim, a proposta que viria, a realidade que viria, os documentos que viriam, realmente são reais e têm fundo, porque a gente conseguiu oferir pessoalmente. E a demanda na China, nós realmente tivemos que fazer como a gente chama, due diligence, um estudo para chegar e realmente confirmar que aquele cliente tinha condições de fazer a compra do nosso produto, né? Então, esse é um exemplo prático de como a gente se diferenciou no mercado. Novamente, a decisão de onde vai ser a sede da empresa, para aqueles que querem empreender, né, que querem ter a própria empresa, justamente avaliando essas questões tributárias, localização estratégica para a logística, se a maioria das suas exportações ou importações vão ser aéreas, vão ser por navio, ou vão ser ou também a logística interna, rodoviária, ferroviária, são pontos importantes para vocês avaliarem no caso de uma abertura da empresa. Novamente, a obtenção do radar
o radar e ao aperfeiçoamento com os cursos e especializações. Tá? Pode passar. Bom, e como é que ocorreu a segunda mudança da nossa empresa? Né? Em setembro do ano passado, como eu falei para vocês, a gente estava inscrito no Escritório Avançado de Indústria e Comércio de Israel, em São Paulo, e a nossa empresa teve um convite do Ministério de Israel para fazer uma missão de Agritech de 8 dias, né, a convite do governo. E aí eu falei com o meu sócio, ele falou, cara, ele é judeu, né, eu não sou, então ele já conhece Israel, então ele falou, cara, vai que eu acho que vai abrir um pouco sua cabeça, né, e às vezes você consegue novos leads, ou seja, novos clientes para os produtos que a gente está trabalhando. Então eu fui com uma ótica, assim, completamente diferente da que eu vivenciei lá. Né? Eu fui com a ótica de conhecer um novo mercado, né, e ver se eu conseguia um trader de lá para comprar algum dos nossos produtos, ou então alguma rede de varejo, de supermercado que tivesse interesse em algum produto específico. E chegando lá, eu tive uma das experiências, tanto profissionais como pessoais, mais marcantes na minha vida. Né? Então, eu passei 8 dias, tipo assim, vivendo o mundo de agritech, né? Que é o quê? Que são tecnologias voltadas para o agronegócio. Né? Então, isso me deu uma oportunidade de enxergar, primeiro, o nosso trabalho focado na exportação não foi em vão, mas eu acho que a gente está explorando o caminho contrário do grande potencial que a gente pode ter. Por quê? Né? Eu costumo falar que o que o Brasil tem de mais, Israel tem de menos, e o que Israel tem de mais, o Brasil tem de menos. Né? Então, a gente tem muita terra, muitos recursos naturais, tipo assim, um litoral de acesso de transportes gigantesco. Né? A gente não vive em guerra. Né? Então, Israel, em contrapartida, ele não tem terra, ele não tem recurso, ele não tem água, assim, todos os desafios que a gente não tem, ele tem. Mas, ao mesmo tempo, o que deu isso como consequência? Eles se desenvolveram muito em tecnologia. Né? Então, para ele conseguir produzir qualquer coisa no ramo de agricultura, que é o ramo que a gente tem maior foco, ele precisou realmente usar da inovação e da capacidade intelectual e investimento em pessoas para conseguir ter o resultado necessário, primeiro, para sobreviverem, e segundo, para ter a capacidade de exportar. Né? Então, quando eu cheguei lá, tipo assim, e conversando com os empresários, a grande mensagem que eu trago hoje para a minha equipe, para as pessoas que eu converso, é que para eles não tem um desafio que não consiga ser superado. Né? Então, eles são movidos a desafios. Então, assim, às vezes eu trazia um case aqui que eu falava, pô, esse produtor acho que não vai aceitar essa solução, porque isso, aí eles falavam, não, Antônio, relaxa, a gente tem a solução. A tecnologia raramente vai ser o seu caminho crítico, né, de acordo com a ótica deles. Então, nessa experiência, eu tive reunião com mais de 50 empresas, né, reuniões B2B, visitamos diversas sedes de empresas, né, que ficavam, algumas sedes no meio do deserto, né, e eles com plantações de limoeiro, de laranja, coisas incríveis, assim, com base de irrigação, o gotejamento, que é uma solução específica deles. Justamente a combinação sinérgica de oferta e demanda de Brasil e Israel. Né? Eles têm muito o que oferecer para a gente. E a gente, em contrapartida, tem muito, é como se fosse um grande laboratório para eles. Eles têm um encanto gigantesco com o Brasil. Né? Agora, o que acontece? Nessa experiência que eu tive, foi uma missão Latam, ou seja, foi um convite para empresários e instituições vinculadas ao agronegócio da América Latina. Então, foram empresários mexicanos, colombianos, pessoal do Chile, Argentina. E do Brasil, felizmente para mim, mas infelizmente para o nosso país, só tínhamos 2 empresas. A nossa empresa e a PepsiCo Brasil, que é a PepsiCo, né, Mundo, mas a PepsiCo tinha convidado a PepsiCo México, Colômbia, Chile e a PepsiCo Brasil. Então, assim,
infelizmente, o nosso país poderia trabalhar muito mais certas parcerias entre países, tanto que no país inteiro, só eu que fui como empresa, sem ser uma empresa multinacional. Foi bom para a gente, né? Então, a gente explorou esse potencial. Quando as empresas viram que tinha uma empresa brasileira, a gente tinha quase que todos os dias reuniões marcadas por eles para conversar com a gente. Então, foi muito bom, porque a gente viu, eu vivi na pele o potencial que o nosso país tem, né? E aí, o que a gente enfrentou? É uma realidade nossa, né, que apesar da gente ter muitas oportunidades, muito potencial, grande parte das empresas tinha o Brasil como expansão estratégica comercial, mas as que tentaram vir para o Brasil enfrentaram problemas regulatórios, burocráticos, de licenciamento, de parcerias comerciais, ou seja, entraram no Brasil com um parceiro que era um parceiro que disse que conhecia do setor e não conhecia, entraram com aprovação e licenciamento de um produto ou de uma tecnologia e deram entrada, que é um exemplo prático que a gente vai passar, no Ministério de Agricultura, mas não deram no IBAMA, não deram na Anvisa. Então, todas essas etapas para se entrar, para se licenciar, para explorar o Brasil, realmente dificultam muito o acesso de empresas estrangeiras. Novamente, é um ponto fraco do nosso país, mas é onde a gente explora a oportunidade, e foi isso que a gente fez. Então, nas nossas reuniões, a gente não prometia nada, mas a gente demonstrava que a gente tinha domínio dos processos. Então, por isso que foi tão importante, como a gente mostrou no início, né? Se diferenciar com base em conhecimento, com base em aperfeiçoamento. E, realmente, se você não conhece do setor, estude. Se você é de outro setor e vê uma oportunidade, se aprofunde e se diferencie nisso. E, com base nisso, nós escolhemos 2 empresas para trazermos para o Brasil. Ou seja, vocês lembram que eu estava focado em exportação. Então, eu voltei para o Brasil com outra mentalidade. A mentalidade foi a seguinte: todos os produtores que a gente se propunha a abrir novos mercados para exportar vão ser nossos clientes. Então, assim, o trabalho que a gente teve não foi em vão, mas ao invés da gente ser mais um vendedor levando o produto deles para outros países, a gente vai trazer um produto extremamente diferenciado que nós sabemos que é uma demanda, que é uma dor deles. E também não deixamos de lado a exportação. Por quê? Porque dessa forma é muito mais fácil você entrar com algo diferenciado, que você sabe que é uma demanda do seu antes fornecedor, que vai virar seu cliente, e você conquistou ele para depois você efetivamente exportar o produto dele. Então, essa foi uma estratégia que a gente entendeu que não precisamos descartar a exportação, sendo que é melhor, nós somos pequenos, né? Então, e a gente quer continuar pequeno porque eu acho que a gente consegue se diferenciar sendo eficiente. Mas a gente usou da nossa inteligência para gerar uma oportunidade para clientes brasileiros e depois manter a questão da exportação viva e tendo a estrutura da trade preparada para isso, tanto para exportação como para importação. Bom, e depois, para cada empresa dessa, que eu vou passar um pouco para vocês, a gente decidiu por uma parceria ou sociedade específica de acordo com cada caso. Pode passar. Bom, enquanto isso, as empresas vão aparecer aqui, mas qual foi a estratégia que a gente adotou para a escolha das 2 primeiras empresas? Primeiro, uma estratégia de conceito. Ambas as empresas, elas tinham, direta ou indiretamente, um fator que a gente vê que é extremamente relevante hoje e que o Brasil está em voga no mundo inteiro, que é justamente a parte da sustentabilidade. Então, essas empresas são soluções de agritech, voltada para o agronegócio, uma específica para frutas e outra para qualquer tipo de cultivo, mas com apelos diferentes. Então, esse foi um dos nossos critérios, uma das nossas premissas para a gente se diferenciar no mercado. Segundo,
a gente escolheu empresas que não eram startups. Né? Por quê? Não, nada contra startups, sendo que a startup ela tem um risco muito alto de dar certo ou não dar. Né? Então, assim, como nós somos pequenos, a gente já ia trazer uma operação para o Brasil nova. Então, a nossa operação já era uma startup no nosso conceito. A gente teria que fazer uma prova de conceito, a gente teria que definir o target market, a gente teria que fazer testes e a gente teria que também licenciar esses produtos aqui no Brasil. Né? Então, o nosso primeiro critério foi ter um apelo forte de entrega de valor e sustentabilidade. Segundo, não dá para ser startup. Então, a gente escolheu 2 empresas. Uma delas, hoje, tem um valor de mercado, já está na série C de investimento, tem um valor de mercado de $500 milhões, que é a do sensor de Cropex, que eu vou mostrar para vocês. E a outra é uma solução que está listada na Nasdaq. Então, são 2 empresas grandes. Né? Então, sustentabilidade não é startup. Terceiro, já tentou entrar no Brasil. Não é aquela empresa, não, eu quero entrar no Brasil, acho legal, acho bonito, pô, tem um grande potencial, estudamos. Não, a gente foi em empresas que tentaram e que, literalmente, se ferraram. A gente queria que eles tivessem sofrido esse obstáculo. Né? Justamente para a gente vir com a nossa solução, com a nossa equipe, com a nossa expertise. Para quê? Para a gente também, estrategicamente, na hora da negociação, gerar valor para a nossa empresa. Independente da gente ter uma solução pronta ou não, a gente tem que... A moeda de troca nossa é, primeiro, domínio do mercado, ter uma empresa licenciada e saber os caminhos. Né? E assim, um parênteses, israelense, assim, eu convivo muito com israelense / judeu, são bem difíceis de negociar. Então, você tem que ir muito preparado. Né? Ele tem que realmente ver valor na parceria com a empresa, senão os caras te engolem mesmo. Né? Então, assim, a gente se preparou e até agora deu certo. Então, vamos lá. A Save Foods foi a primeira empresa que a gente fechou contrato. Essa é uma solução. Vou passar um pouquinho, que é bacana entender a parte técnica das soluções, justamente para a gente ver as oportunidades. Né? A Save Foods ela é uma mistura de ácidos alimentares, né, que você, no processo de produção de fruta, você tem o plantio, a colheita, a triagem que é justamente a seleção de frutas, a parte de limpeza, seleção e empacotamento. Estou falando de produções industriais, gente, assim, muito focado em exportação. A gente escolheu clientes brasileiros focados em exportação. E justamente, e aí, do packing house, que é feita a triagem, você faz a distribuição, seja ela nacional ou internacional. E a nossa solução é uma mistura de ácido 100% orgânico, que você adiciona na água de lavagem das frutas. Então, no processo das frutas, você tem uns sprinklers, chuveiros, que vai limpando as frutas para elas serem, e aplicando fungicida para ser empacotado. Então, a nossa solução ela entra na água de lavagem e ela cria, não é que ela cria uma barreira de proteção, ela combate bactéria, fungicida, patógenos em geral, ela não deixa resíduo, e a proposta dela é aumentar em até 70% o shelf life da fruta. O que é o shelf life? É o prazo de validade. Então, o que isso tem como consequência? Você evita muita perda de alimentos, né? Você proporciona ao produtor transportar o produto por tempos maiores, né? Então, isso é crucial se você vai tomar uma decisão de contratar um transporte por avião ou por navio. O cara pode economizar muito, tendo um prazo de validade maior, uma perda menor. E o nosso grande destaque, que é 100% biológico. É o único no Brasil 100% biológico. Tá? Então, onde é que a gente... E aí, estudando o mercado brasileiro de fruta, gigantesco. Não adianta a gente achar que vai atacar o mercado inteiro. Então, o que a gente escolheu? Vamos focar em produtos, ou em frutas de exportação e com o maior mercado de produção brasileiro hoje. Que qual é? É laranja e limão. Né? Sendo que aí o que a gente decidiu? Primeiro,
desculpa, parte de licenciamento. Por que a Save Foods não conseguiu entrar no Brasil? Em 2017, eles tentaram entrar no Brasil, deram entrada no protocolo na Anvisa e não deram entrada no IBAMA e no Ministério da Agricultura. A gente sabia que eles tinham que entrar nos dois, e eles não sabiam. E aí eles contrataram um consultor na época, que passou, tipo, 8 meses para falar para eles que, não, peraí, a gente esqueceu de fazer o protocolo nesses outros dois órgãos. E aí mudou a estratégia completamente, veio a pandemia e os caras realmente desistiram do Brasil, quer dizer, deram uma pausa no Brasil, né? E aí a gente entrou com essa solução, foi a nossa moeda de troca. A gente falou, olha, a gente aprova o produto de vocês, mas eu quero ser o revendedor exclusivo no Brasil para vocês. Eles falaram, tá bom. Os caras não tinham Brasil, já tinham levado uma ré no processo anteriormente. O que eles têm a perder? Nada, né? Então, a Save Foods, nós conseguimos, na verdade, fizemos um estudo jurídico com a nossa equipe, com o nosso corpo técnico, e vimos que o produto, na verdade, ele tinha uma dispensa de licenciamento no MAPA e no IBAMA. Então, a gente conseguiu um processo de aprovação muito rápido, que uma equipe lá em Israel ou um outro consultor que vendeu uma ideia, se ele não se debruçar e não conhecer a legislação brasileira, ele não conseguiria essa solução que a gente conseguiu. E a gente formalizou o contrato e já estamos trabalhando numa etapa de testes. E aí, voltando, como é que você escolhe o seu mercado, né? Não dá para você nunca começar uma operação querendo abocanhar tudo. Você não vai conseguir, principalmente se você é pequeno. Então, a gente escolheu um mercado. Primeiro, a gente pesquisou qual é o maior produtor, qual é a maior quantidade de fruta produzida no Brasil. Laranja. Qual é uma fruta, tipo assim, que, do ponto de vista da Save Foods, entregaria os mesmos resultados que a laranja, seria o limão. Por que a gente optou pelo limão? Porque a gente tinha um acesso muito bom com um packing house no interior de São Paulo e que, terceiro, era 100% exportador. Por que a gente escolheu o mercado exportador? Porque a gente entrega todos os valores que ele precisa. Primeiro, ele é um shelf life maior, ele tem a facilidade no frete, ele perde menos produto no frete. Segundo, o mercado dele, europeu, cada vez mais exige selos do produto orgânico, biológico, proibindo químico cada vez mais. E terceiro, o cliente dele lá na Europa já tinha falado para ele que o nosso concorrente, que é um fungicida químico, eles não vão aceitar mais. Então, assim, cara, tem 3 fatores que vão facilitar a gente vender para esse cara. E, consequentemente, a gente aprovando o teste e dando certo, é só você copiar e colar para outros produtores de limão e, consequentemente, de laranja. E aí, você juntando esse mercado, dá 60% do mercado de exportação de fruta no Brasil. Então, assim, novamente, todos os passos que a gente deu, a gente estudou antes, a gente analisou antes. Onde é que está a oportunidade, onde é que está menos concorrência, como é que eu vou me defender da concorrência, onde é que vai ser mais fácil de eu caminhar. Segundo, a Cropex, que é esse palitinho azul, é um sensor de solo, tá? Que ele fica na verdade, esse é o modelo antigo. O modelo novo tem 3 hélices, não sei se vocês estão vendo, que cada hélice lê uma profundidade do solo de informações. Aí eu vou entrar nos termos técnicos, mas assim, bem rapidamente, ele dá concentração de água, condutividade elétrica e temperatura do solo. E essa parte de cima, mais circular, ela tem comunicação via satélite. Então, esse sensor, ele varre uma área de 100 hectares, e mais ou menos 100 hectares, a depender do relevo. E as hélices de baixo, cada uma vai ver uma altura diferente. Por quê? Por causa da variação da profundidade da raiz. Um monte de blá, blá, blá. O que isso entrega para o produtor? Ele vai saber exatamente quando e quanto de água ele precisa irrigar. Então, para o produtor que tem um pivô que ele gasta R$100 mil por ano de energia, ele vai ter a capacidade de economizar até 70% dessa energia, sem falar em água. Então, nosso apelo sustentável, economia de água e energia, né? Segundo, tirando essa parte da economia, que é no bolso dele direto,
essa tecnologia tem comunicação com o satélite, que ela vai medir, com base nas imagens, onde tem atuação de praga, onde ele precisa fertilizar mais o solo, onde ele precisa aplicar mais fungicida, pesticida. Então, ele basicamente faz toda a gestão para o fazendeiro remotamente, né? E aí é uma empresa que já está em mais de 50 países, tem parceria com a NASA, com a questão de satélites, com a NEC, com a John Deere, que é uma marca de tratores americana, né? E não estava no Brasil. Eles estavam fazendo um teste com a Souza Cruz, que é de tabaco, e com a PepsiCo, né, que foi com a gente. E aí a gente falou, olha, a gente tem um mercado, e qual é o processo de licenciamento do sensor? Anatel. Então, segundo caso, né, onde é que eles precisavam da gente? Licenciamento de telecom. A gente falou, podemos ter a solução. A mesma lógica. E assim, eu não tenho um cara especialista, eu não tenho um cara na minha equipe, um especialista em IBAMA, um especialista em Anatel, e depois eu vou passar aqui, um especialista em ANA, que é a Agência Nacional de Água. Mas a gente tem no nosso network pessoas e consultorias e empresas especializadas nisso. Então, a sua equipe não precisa ser completa, mas você precisa saber onde buscar informação e fazer as parcerias certas para você ter sucesso e conseguir caminhar. Bom, e a terceira empresa, andar um pouquinho mais rápido, é um case bem bacana, porque essas duas nós escolhemos. E com base no trabalho que a gente foi executando, o escritório de Israel foi nos indicando empresas. Ó, eles estão sabendo do passo a passo que vocês estão seguindo, estão vendo os resultados, tem empresas que querem entrar no Brasil, a gente pode indicar vocês? Então, a WFT foi uma empresa que a gente escolheu, e não é porque a gente é bom não, gente, a gente é o melhor não, sendo que a gente recusou umas 4 empresas já. Por quê? Porque a gente tem que ter foco, né? A gente começou um trabalho, sendo que o resultado do empresário, afinal, é o lucro, é a venda, é o sucesso financeiro, né? Claro, com base, você tem uma equipe, um alinhamento, uma tese, uma filosofia de empresa boa. Tá? Então, assim, nós estamos em processo ainda de vendas comerciais. Então, o que a gente quer? A gente quer se aperfeiçoar, a gente realmente está andando e se diferenciando no mercado, mas a gente quer mostrar resultados concretos. Mas essa empresa, que é a Waterflow Tech, foi algo que assim, nos encantou e que nos deu a oportunidade de voltar lá atrás e voltar para o mercado de infraestrutura. Veja bem, a gente tem que ter um foco. Então, a gente estava ali no agronegócio, estávamos caminhando, estávamos tendo sucesso. Sendo que a partir do momento que tem uma oportunidade e que você já tem uma equipe preparada, com um histórico e com experiência, pode ser uma boa oportunidade. Então, foi o caso da WFT, que é um dispositivo que ele é anexo, vou entrar novamente na parte técnica, mas ele é anexo aos hidrômetros, né? Então, o que ele faz? O hidrômetro, quanto mais velho ele fica, ele vai criando um atrito na hélice que lê o fluxo de água, e ele não vai lendo. Quanto menor a vazão, por exemplo, você deixa uma torneira pingando, o hidrômetro não vai ler, porque a vazão é tão pequena que ela não consegue girar o hidrômetro. E isso, em volumes grandes, isso dá uma perda de leitura de até 5% do que poderia estar sendo, do que efetivamente está sendo lido. Desculpa, gente. Corta isso aí, tá, Ponzi? Mas, e o que acontece? Quando você pega uma unidade de consumo, uma casa, um apartamento, isso não é nada. Mas se você apresenta isso para uma SEDAI, para uma Águas do Rio, para uma Sabesp, né, para uma companhia de água, seja ela pública ou privada, isso em 5%, você aumenta 5% na veia de receita, não é no lucro. É efetivamente a receita principal dessas empresas. E, novamente, o apelo de você não gastar mais água do que você realmente precisa. Né? Então, aqui, novamente, o apelo sustentável, e a gente viu uma grande oportunidade num mercado hoje brasileiro que o marco do saneamento tem 7% dos estados e municípios privatizando e regularizando a parte de água e esgoto. E a gente tinha todo o nosso aparato da época de empresa grande de infraestrutura e network preparado para alavancar essa solução. Né? Então,
a gente colocou no bolo e estamos hoje focados nessas 3 empresas, abrindo essas empresas aqui no Brasil, através da Oxitrade. Pode passar. Bom, e quais são nossas estratégias para o futuro? Então, aqui alguns pontos que a gente viu que o fundamental é você virar uma referência, seja você grande ou pequeno, e maximizar seus resultados. Então, primeiro, é o que diversos empreendedores vão falar aqui e repetir para vocês, do mais sucesso até o cara da startup. Focar. Então, você tem que focar. Você tem que tentar conquistar cada território e com cada parceiro de cada vez. Não adianta você querer abocanhar o mundo. Então, você viu uma oportunidade, decidiu, foco. E tenta conquistar ali para você partir para o próximo desafio. E o nosso mercado foi o foco que Brasil e Israel. A gente viu que era uma parceria sinérgica, que se complementava e que a nossa equipe tinha acesso aqui no Brasil que outras pessoas não têm. E é um mercado extremamente difícil de entrar. Ou seja, de você conquistar a confiança do empresário israelense. Então, cara, vamos focar nisso. Segundo, performar os resultados comerciais das empresas. Ou seja, fizemos a parte de licenciamento, mostramos para eles que o mercado tem potencial, mostramos domínio do mercado. Se você não trouxer resultados concretos, financeiros, o seu projeto não passou de um projeto filantrópico. E a gente está nessa etapa hoje. A gente quer demonstrar resultados para os nossos parceiros. Terceiro, criar autoridade e referência da empresa no mercado através da estruturação de um hub. O que é isso aqui? Primeiro, criar autoridade também é um termo que é muito usado em startup, mas é você justamente consolidar aquilo que você é bastante diferente dos outros, que tem muito mais a oferecer do que a sua concorrência. Então, qual é a nossa autoridade hoje que a gente está buscando criar? Justamente, a nossa tese nós fazemos a intercomunicação de tecnologias entre Brasil e Israel. Entendeu? Então, nós queremos estruturar um hub de tecnologia israelense aplicado ao mercado brasileiro. É isso. A gente tem que ser bem definido. Não, a minha empresa de comércio exterior quer fazer exportação de commodity no mercado da Ásia, China. Não. O nosso é bastante focado. E, novamente, a gente não esqueceu o nosso plano inicial. Sendo que isso aqui é uma forma da gente se alavancar para poder se tornar uma trade grande. Bom, e quarto ponto é sempre estar aberto a novos parceiros, novas parcerias. Então, ou seja, captar novas empresas israelenses interessadas em celebrar parcerias com a Oxitrade. E aqui a gente entrando um pouco mais no juridiquês, criando uma SPE com sócios específicos. Isso porque, no nosso caso, com a Save Foods a gente tem um sócio. Com a Cropex a gente tem outro sócio e com a WFT a gente tem outro sócio. Cada sociedade, entrando na sociedade, mas fazendo uma associação com parcerias. Cada negócio seu, você não precisa ter o mesmo parceiro sempre. Você tem que enxergar qual é o parceiro ideal para aquele projeto específico de vocês. Ou seja, o nosso sócio na Save Foods, ele é uma trade também aqui do Rio de Janeiro, chamada Savix, que tem mais de 80 anos de empresa, e eles importaram um produto, um fungicida coreano. Eles passaram por todas essas etapas antes, que seriam as mesmas etapas que a gente passou. Então, a gente não dominava o mercado de licenciamento de químicos. A gente trouxe um parceiro que domina e que também está inserido no mercado de comércio exterior, que são eles. No caso da Cropex, nós trouxemos o pessoal da Câmara de Comércio Brasil e Israel da Bahia, que são empresários da Bahia, tinham uma penetração gigantesca na AIBA, que é uma associação de produtores da Bahia, com mais de 13 mil produtores. E a gente falou, cara, eles estão na Câmara de Comércio, conhecem o país, conhecem a cultura e têm os clientes. Vamos trazer os caras. E fizemos uma sociedade específica para esse negócio. E com a WFT, nós trouxemos parceiros que eram da época de infraestrutura. Então, a gente trouxe um executivo que foi na época que eu era analista, o cara já era diretor da empresa, que conhece todas as empresas de
privadas e públicas. Principalmente o quê? Sabesp. A gente analisou. Cara, a Sabesp equivale às quatro maiores empresas de saneamento somadas, a segunda até o quinto lugar. O cara tem acesso na Sabesp, se a gente aprovou a Sabesp, acabou. Né? E além de ter o conhecimento do mercado. Pode passar. Bom, e como conclusão, gente, eu vou ser repetitivo, mas eu acho que vale a pena. Né? Assim, valorize as forças do seu país de atuação e explore soluções para as fraquezas. Foi justamente isso que a gente fez, que a gente teve a oportunidade de fazer na ida a Israel. Né? Então, assim, um ponto que eu realmente falo e faço questão de repetir, tipo, essa viagem me fez realmente me apaixonar por outro país, tanto culturalmente como em termos empresariais, mas assim, me fez ficar muito mais patriota hoje em dia. Né? Ter realmente, cara, a gente tem um puta país com muita coisa a ser explorada. Muito defeito, muita coisa a ser melhorada, mas assim, a gente está aqui para isso. Né? Esteja aberto e ligado em novas oportunidades. Bom, eu acho que eu fui bem claro para mostrar tanto de vezes que a gente teve que se reinventar, não teve medo de se reinventar, né? Tendo as pessoas certas, fazendo as análises certas e se preparando para tomar essa decisão. Não tenha medo de arriscar em novos setores, tendo sempre um bom time técnico. Então, assim, a nossa estratégia é que a nossa holding Oxitrade se mantenha enxuta, mas que a gente tenha pessoas preparadas e com a capacidade de analisar diferentes setores e buscando parcerias e especializações técnicas. Né? Trazer parceiros técnicos que tenham conhecimento daquele mercado e daquela tecnologia e daquele setor. E tenha foco no target market e em poucas frentes, no começo. Né? Então, assim, você tem o target market, que é o seu mercado foco, você tem o seu medium market e você tem o mercado total. Né? Então, você tem que... É o que a gente adota. Conquiste um mercado de cada vez. Né? Torne-se referência com base no mercado que você tenha mais facilidade. Não tem vergonha nenhuma em você escolher o mais fácil. Porque empreender no Brasil é muito difícil. Então, o que você puder escolher de mais fácil, escolha. Né? Não vai logo no desafio. Crie corpo, crie conhecimento para você realmente depois bater de frente com os grandes, que os grandes realmente não estão para brincadeira. E pesquise e se associe às instituições que ajudam a alavancar seu network, seus negócios. Aquelas 5 foram exemplos nossos que valeram cada segundo que a gente se dedicou. Né? Avalie sempre a melhor estruturação jurídica, societária e contábil ideal para o seu negócio. Né? Então, aqui eu esqueci de mencionar, para as 2 primeiras empresas, a proposta inicial deles era da gente ser representante. Ou seja, vocês vão representar a nossa tecnologia no Brasil. Por um lado, é bom. Por quê? Porque a gente não tem nenhum desembolso inicial. Ele vende direto para o cliente que você prospectar e você ganha um rebate, né? Uma comissão sobre a venda. Sendo que a gente conhece o israelense. A partir do momento que ele descobrir esse mercado, a chance do próximo cliente ele achar sozinho é grande. Então, existia uma fraqueza nesse modelo de negócio. O que nós decidimos nas 2 primeiras? Nós botamos metas para a gente. A gente vai licenciar o produto, a gente vai trazer X leads para você em tanto tempo, a gente vai investir tantos reais em compra de 30 sensores, que foi a nossa cota inicial, ou então trazer X litros do produto, mas eu quero exclusividade no Brasil. E eu vou ser revendedor. Eu não vou ser representante. Porque a partir do momento em que você é revendedor, apesar de você ter que gastar no começo, ele vira um prestador seu. Ele vira parte do seu supply chain. Então, você tem um negócio mais na mão. Você estrutura a empresa na qual a Cropex é sua fornecedora. Então, se você quiser alavancar a sua empresa, se você quiser pegar empréstimo, o licenciamento do sensor foi dado no nome da empresa brasileira, por normas da agência. Se você quiser criar um venture capital e botar as empresas, você tem esse domínio. Então, esse foi o nosso modelo que a gente adotou com as 2 primeiras. Com a segunda, a gente via que a gente tinha um negócio tão na mão e eles eram tão menores do que as outras 2 que a gente virou representante. Sendo que a gente sabe que, no futuro, a partir do momento que a gente fechar uma primeira concessionária, a gente tem quase certeza, posso estar muito errado, que a gente vai sentar e a gente vai fazer uma JV com os caras. Então, assim, cada negócio você tem que analisar o modelo societário de uma forma específica. Tá?
E eu acho que é isso. Não sei se... no final eu tenho meus contatos. E obrigado mais uma vez aí, Ponzi, Clube do Empreendedor, pela oportunidade. E estou à disposição.